inquérito do STF que apura a criação, disseminação e financiamento de notícias falsas contra integrantes da corte está envolto em uma série de polêmicas desde que foi instaurado. E não apenas pelos mandados de busca e apreensão contra apoiadores e aliados do presidente Jair Bolsonaro no final de maio. A principal questão levantada é que o Supremo figura como vítima, acusador e provável julgador do caso. Afinal, isso é possível? Quais as consequências desse tipo de posição? É o que a gente vai te mostrar no Gazeta Notícias de hoje. O inquérito para apurar notícias falsas, ofensas e ameaças a membros do STF foi aberto em março de 2019 pelo presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes foi nomeado relator para conduzir as investigações, que deveriam ter terminado em janeiro de 2020. Só que elas foram estendidas por mais 6 meses depois que a Polícia Federal detectou a ação de uma suposta organização criminosa comandada por bolsonaristas, o chamado Gabinete do Ódio. A principal questão apontada por críticos e especialistas é que o STF estaria agindo em interesse próprio. Além disso, o processo traz algumas anomalias, como o fato de o relator não ter sido sorteado, mas indicado. O argumento para isso é uma previsão no regimento interno, que autoriza a escolha de relator para inquéritos que investigam crimes cometidos dentro das dependências do STF. A situação é tão enrolada que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, chegou a pedir o arquivamento do inquérito das fake news. A solicitação foi rejeitada. Antes dele, a ex-Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também se posicionou contra o inquérito. Ela pediu o arquivamento das investigações e apontou a importância da separação das funções no processo. Ou seja, para ela, o STF não poderia ser vítima, acusador e julgador. Outra polêmica relacionada ao inquérito é que ele foi aberto de ofício, ou seja, sem uma provocação do Ministério Público ou da polícia, como normalmente acontece em outros casos. Pesa também contra o inquérito do STF o fato de os investigados não terem prerrogativa de foro, ou seja, não são deputados ou outros políticos com foro privilegiado, o que significa que o caso deveria ser tocado em primeira instância. Isso sem falar sobre o próprio objeto da investigação, que é considerado amplo demais. É por isso que advogados e especialistas acreditam que o inquérito, apesar de ter boas intenções, é inconstitucional. Isso tudo significa que um eventual julgamento pode ser considerado parcial por todas essas razões. Diante de todos esses vícios no processo, o STF tenta costurar meios de reduzir os questionamentos e criar um consenso sobre os ajustes necessários na condução do inquérito. Entre as tratativas deve estar um pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes em plenário, declarando-se impedido de julgar futuras ações judiciais relacionadas ao caso, uma vez que ele participou da produção de provas. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre o andamento do inquérito no STF? Então continue acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais!